nós tivemos alguns problemas. Os vândalos, né, eles pensavam que iam continuar agindo, né, atuando e vandalizando o prédio, né? E não é que eles quebraram lixeiro, banco, né, jogaram paralelepípedo nas portas. E isso causou uma revolta na população e em nós que realizamos a campanha, né? Por quê? Fazer todo esse trabalho, né, com tanto sacrifício, e aí vir um vândalo e destruir tudo que a gente fez, né? Então a gente não cruzou os braços, né? Acionamos a polícia, né, o Ministério Público, e também realizamos uma outra campanha, que foi para conseguir câmeras de vigilância. E também tivemos o apoio da população, dos filhos ausentes, e nós conseguimos, né, colocar câmeras de segurança, né, em todo o prédio e monitoramento 24 horas. Né? Inclusive, teve uns gaiatos que vieram, né, e foram urinar aí nos portões, e no momento a gente estava monitorando. E de imediato eles foram pegos em flagrante e tiveram que lavar a calçada com balde, com água, e isso ficou de lição, e é que depois disso nunca mais aconteceu nenhum incidente como esse. Aqui o perímetro da estação ferroviária e até se amossegávamos, né, nos trens onde eles passavam, né, de cargueiro, porque na época não passava mais o trem de passageiros, e era uma diversão para nós quando crianças.
José Carneiro, Ceará. Eu estou aqui desde 1958, sabe? Quando eu vim do Ceará, eu vim mais um povo empregado da estrada, sabe? Eu não queria ir para o Maranhão, porque a gente não, né? Eu era bem novinha, mas não topava Maranhão. Foi na seca, meu pai queria ir, queria me levar. Eu disse, eu não vou. Aí eu acompanhei esse povo empregado da estrada. Aí aqui fiquei, conheci esse rapaz, ainda passei 8 meses em Campina Grande. Mas quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu perguntei se ele já tinha casado. Era amor, meu filho. Ainda hoje eu amo ele, meu marido. Ele já era ferroviário. A gente andava nos trens, né? Porque tinha primeira, né? E a segunda, né? A gente só andava mais na segunda, que era pobre. Eu só ia mais pro Ceará. Cajazeiro eu ia, Cajazeiro todo sábado eu ia. Para chupar picolé, que aqui não tinha. 30 anos, trabalhei 30 anos. Viu? Entrei nessa empresa em 1965 e saí em 1996. Posso dizer 30 anos, né? Eu trabalhei aqui, viu? A gente atravessou muitas fases difíceis, viu? E foi cada vez mais ficando difícil até que fechou. Ele tinha trens nas segundas e sextas, que ele vinha de Fortaleza e ia a Sousa e voltava de Sousa para Fortaleza nas mesmas noites, entendeu? Passava de 6 e voltava de 10, passava aqui. De férias, um presente de férias, eu viajei com a minha avó para o Cedro. E aí eu tinha um sonho de andar naquele trem e quando ele sai da rua, fica escuro, entendeu? Com muita janela. E é um negócio muito ruim quando ele saiu que ficou escuro. E aí quando me perguntaram depois, qual foi a classe que você foi? Porque tinha poltronas, primeira classe, segunda classe e outras classes. E eu depois, quando disse, você foi em que classe? Eu disse, tem a poltrona, primeira classe, terceira classe e a que eu fui, minha avó. Quer dizer que era lá no último vagão, que se chamava, meu amigo, uma batedeira que você ficava com um barulho infernal no ouvido, laco, era mais ou menos isso, devia ser no trilho, né? Por aí. Quando a gente chegou, a gente já foi lembrando, né? Onde era o armazém, onde ficava a bilheteria, tudo isso traz lembranças, né, pra gente. E uma que traz, assim, de uma maneira trágica, que foi um senhor atropelado e foi trazido num saco os restos dele. E a gente, num carro de mão, e a gente sem querer entrou nesse armazém, isso aí ainda mexe com a gente, né? Mas também tem muitos momentos de alegria, que a gente vinha aqui, tinha um coreto, a gente brincava, via meu pai trabalhando, né? Muita coisa boa. Foi nossa infância, juventude, tudo aqui. Na estação, então muita lembrança. Aqui todo mundo vinha ver a passagem do trem, né? E era bem interessante, também trouxe ladrão, era assim, quando vinha de Sousa para cá e outro que voltava. Sempre aparecia roubo, porque vinha ladrão também, a gente já sabe, que hoje é dia de trem, vamos fechar as portas que talvez venha ladrão, né? Agora era interessante, porque eu sinto o cheiro daquele óleo queimado, o cheiro do restaurante, que esse comum tinha. O cheiro, quando parava nas paradas, o pessoal vendendo água, eu sinto esse cheiro. Comida, era, eu lembro sempre como tinha. Hoje. Muita macaxeira. Macaxeira. Meu pai já era aposentado. Já era aposentado e ele amava essa estação. E a gente viu que com o fechamento, né, da linha férrea, então o que aconteceu? Esse prédio ficou marginalizado, né? Porque quem era que vinha para cá? Antigamente era luz, né? Aquilo funcionava, tinha os trens, então ficou marginalizado. Aquela escuridão. Então, quem era que vinha para aqui? Pessoas alcoólatras, ponto de encontro, drogados. Então, e foi acabando, depreciando a estação e ficou do jeito que estava, né? Então, a gente tinha perdido. Então, era uma tristeza. Quando a gente passava, parecia que eu via meu pai ali nessa janela. E sabendo que, né, se ele visse... Nasci nesse bairro, né? Então... Para mim, falar da estação é falar em vários sentimentos que vivi e ainda vivo, né, com esse ambiente aqui que trouxe muita coisa assim para mim de sentimentos.
na infância. O primeiro sentimento é o da infância, né? Quando eu vi essa estação como ferroviária, né? Que o trem passava por aqui. E a alegria de criança era abrir a porta daquela casa onde eu moro e poder olhar o trem passando, correr por aqui. Então, eu sentia desse local sentimento de alegria, de muita emoção naquela minha fase, naquela minha temporada de criança, né? Já faz tudo isso, completa 37 anos de história, né? Que pude abrir aquela porta daquela casa e olhar para essa estação em vários momentos. Só que o tempo vai passando, a história vai mudando, né? E o sentimento que eu tinha como criança, deste ambiente, alegria, né? Começou a transformar num local de medo. Porque as portas se fecharam, o trem não passou mais, né? As luzes se apagaram. E aí, o local que a gente tinha o prazer como criança de estar aqui, a gente começou a dizer, não passe por ali porque é perigoso, né? É um local que começou a transmitir outro tipo de sentimento. Depois do encerramento das atividades do trem, né, em 2013, o prédio entra num processo de deteriorização, né, de abandono. Então as portas são quebradas, há um vandalismo muito grande no prédio e isso causava uma tristeza, né, em todos nós, principalmente na população que mora no entorno da estação. Então, eu e meu amigo Rogério Galvão, que também é escritor, pesquisador, e muito interessado no patrimônio histórico, nós conversando, nós tivemos a ideia, de realizar uma campanha, movimentando a população, a sociedade civil organizada, a fim de angariarmos recursos financeiros e assim a gente fazer uma restauração. E levamos essa ideia e foi comungada, né, essa ideia. Então começamos a montar um projeto, né, para que a coisa pudesse acontecer, mostrar esse projeto a essas pessoas que iam se engajar. Então o primeiro passo era salvar o prédio da estação, que já vinha anos abandonado, né, como eu disse, servindo para uso drogados aqui, prostituições. Era uma área totalmente abandonada, porque o prédio foi abandonado pela empresa. Pertence hoje ainda ao governo federal, da União, hoje está com a guarda provisória da prefeitura, mas nós tínhamos que descruzar os braços e não deixar que esse patrimônio viesse a ruir, né? Seria um prejuízo enorme para todos nós da sociedade aqui, ver um prédio desse em ruínas e não fazer nada, né? Nós não tínhamos ideia da proporção que essa campanha iria tomar. A gente queria apenas salvar o prédio, fechar o prédio e deixar ele, né, fechado contra o vandalismo que estava acontecendo. Só que a campanha ela vai se desenvolvendo e a gente vai conseguindo aos poucos, né, recursos, e a gente vai ampliando essa nossa perspectiva, né, de que era para fazer apenas uma coisa, a gente termina fazendo muito mais. Mas para que essa ideia, ela, né, de fato fosse concretizada, o que foi que a gente fez? A gente reuniu, né, pessoas que também, assim como nós, pensávamos, né, em salvar o prédio, pessoas interessadas, né, pessoas que de certo modo poderiam também abraçar a causa, e a gente fez uma relação. Nós fizemos uma lista de pessoas e aí marcamos uma reunião com essas pessoas, né? Então tinha pessoas da igreja católica, da igreja evangélica, dos sindicatos, das associações, profissionais liberais, autônomos também, pessoas da sociedade, né? E nós fizemos uma reunião no Sinfos. E nessa reunião nós convidamos o prefeito da época, Ayrton Pires, né, para que ele estivesse nessa reunião, uma vez que o prédio estava cedido e ainda é cedido ao município pela União.
Para salvar esse prédio, a gente foi capaz de muitas coisas, foram muitos desafios, foram muitas campanhas, a gente realizou muitas, digamos assim, muitas ações, certo? Para ver tudo isso como está hoje. Era um sonho que estava sendo acalentado, não era só um sonho meu, era um sonho de toda uma sociedade. Que apesar de ver tudo isso aqui se acabando, não tinha nenhuma atitude, certo? E a gente criou um grupo de 15 pessoas, alguns deles hoje já não estão mais entre a gente, certo? Mas com um único objetivo, salvar a estação. Não existia função, você faz isso ou o outro faz aquilo. Sempre que tinha alguma ação a ser realizada, juntava-se o grupo e trabalhava em prol daquele objetivo, que era arrecadar recursos, né, para colocar nessa conta que a gente havia aberto e dar continuidade à reforma. De junho de 2016 a outubro de 2017, nós fizemos essa arrecadação inicial, essas ações iniciais. Né? Aí você pode me perguntar, por que demorou para começar a restauração? Vamos lá. Todos nós sabemos, ou quem não sabe vai ficar sabendo, né? O prédio da estação ele é tombado em duas esferas, tanto federal como estadual. A nível federal, o IPHAN é responsável, um órgão federal, de fiscalizar, de acompanhar, né, todos os bens públicos históricos tombados. E a nível estadual é o IFAEL. Então nós temos dois órgãos para consultar, né, para pedir autorização, né, todo esse processo burocrático que antes de iniciar qualquer restauração, qualquer ação, né, nós precisávamos do aval desses órgãos. Não somente da prefeitura, né, que nós já temos, mas também dos órgãos que fiscalizam. Nós fomos até a delegacia tirar um BO. Então, nesse BO, nós transcrevemos todo o que estava acontecendo no prédio, o desmantelo, o vandalismo, né, sem portas, sem janela. Então, foi feito esse BO, foi o primeiro documento emitido para darmos início a essa campanha. Daí, nós entramos em contato com o IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, e começamos a fazer essa ponte. Né? Explicamos à presidente, né, à superintendente, que a sociedade realmente queria, né, investir nesse prédio, queria revitalizar o prédio. Então, a parte documental, isso aí nós temos, toda essa parte documental. A questão de planta baixa, planta alta, enviar toda essa documentação, né? Eles tiveram que vir aqui, os arquitetos, os engenheiros dos órgãos, fazer as vistorias, né? Analisar a situação da edificação, né? E a partir daí, né, a gente ter todo um norte a seguir, né, ditado por esses órgãos. Conheci a estação de São João do Rio do Peixe pelo IPHAN em 2007. Numa vistoria para realizar o estudo de valoração da estação enquanto patrimônio cultural ferroviário brasileiro. O que aconteceu logo em seguida com a inscrição da estação na lista do patrimônio cultural ferroviário. E naquele momento a estação se encontrava já sem funcionamento e fechada. E com o tempo, né, ela foi se deteriorando pela falta de uso. Né? Foi quando houve, logo em seguida, né, houve a extinção da rede ferroviária e a estação ficou sob a concessão, né, de uma empresa que cuidava das estações do trecho da Paraíba. Mas já sem o funcionamento, né, dos trens naquela área. E esse processo de deterioração foi se seguindo, né, e o estado de conservação foi cada vez mais piorando. E nisso a comunidade de São João do Rio do Peixe se organizou, né, porque é um bem importante e um bem de grande valor para a comunidade local. E por conta disso, houve toda essa mobilização da comunidade local pela sua restauração. E em seguida, o próprio IPHAN foi chamado para fiscalizar, né, pela própria
pela campanha Salve a Estação, já iniciada, o IPHAN foi chamado para realizar a vistoria, fiscalização e fazer o acompanhamento dos projetos que estavam sendo elaborados. E, paralelamente a isso, a campanha buscou e conseguiu recursos, né, fazendo diversas atividades e encontrando formas de realizar a restauração. A época contou também com a colaboração da prefeitura, mas a movimentação toda se deu por conta da comunidade, né? E na sequência os projetos foram sendo finalizados, encaminhados para o IPHAN, e lá foram analisados, aprovados e, por fim, a restauração foi iniciada, né? E foram muitas conversas, foi uma atividade de muita parceria, de muita negociação, até a conclusão das obras e a entrega da estação, né, já restaurada, já preservada para a comunidade novamente, para se tornar um centro cultural, né, prestador de serviços para a localidade. E a gente reforça, né, a importância da campanha para a restauração da estação, que sem a campanha, certamente a estação não teria alcançado o estado de conservação que de fato alcançou. E a gente parabeniza, né, a toda a organização da campanha, a toda a comunidade de São João, por toda a contribuição e valorização do seu patrimônio, né? E hoje ela se encontra em uso, né, e no uso fruto da comunidade. Sabemos que o ser humano é muito solidário. Sabia que o grupo que estava trabalhando eram feras, já tínhamos trabalhado em outras coisas, teríamos dado conta. Nós espalhamos esse sistema tanto pelo celular para os filhos ausentes, como local. Nós não tivemos dificuldades financeiras tanto para exercitar a obra. Foi mais difícil um pouco a mão de obra aqui, para não mudar a estrutura que era desejada para a continuação da base que temos. Não poderíamos mudar, até que as campanhas foram favoráveis, tanto filhos ausentes como os da cidade. A gente sabe, como já fomos dito, que teve algumas resistências, porque não acreditamos que isso fosse útil como está sendo hoje. Isso aqui é um lar, isso aqui é um berço para quem vem. E as campanhas que nós fizemos, nós vendemos de pipoca a grandes coisas, como livro de ouro e envelopes, casa a casa. A gente ganhou 5 centavos, mas na mão de quem sabe somar, esperamos mais 5, somamos 10 e multiplicamos, e hoje está aqui o que temos. Foi tudo prestado conta, tudo guardado, tudo em original, o livro está guardado. Tivemos livro de ouro com grandes quantias e com pequenas quantias. Na mão de Deus, para quem se vai usar, a multiplicação acontece. São pães partilhados e com fraternidades crescidos e entrado em ação, como nós vemos aqui o uso deste ambiente. Esse galpão onde estamos aqui, onde está instalado o museu, o memorial, era o ponto mais crítico. Né? Toda a madeira estragada, né? Foi toda substituída a madeira estragada, né? Foi passado óleo queimado, a madeira também foi pintada, né? As telhas, a grande parte do telhado não estava mais servindo, então a gente recebeu também doações de telhas antigas, né? Porque foi uma exigência de serem colocadas as telhas também antigas, então a gente recebeu doação de telhas antigas de casas que foram reformadas, né? E a gente recebeu essas telhas, né? Enéas e Nitinha
Flor foram os doadores dessas telhas, né? Foram grandes colaboradores em nossa campanha, né? E depois do teto, aí sim, aí veio para a parte, né? Para a parte estrutural. Incluindo essa primeira etapa desse galpão, nós fomos para a parte central. Retiramos também as telhas, né? E lá o madeiramento estava perfeito, né? Não foi trocado nada, né? Terminando a parte central, nós fomos para o outro galpão, onde está instalado hoje a biblioteca. Lá tivemos alguns problemas, né? Porque existia um piso que não era piso, era apenas pedra, né? E a ideia era constituir em cima dessas pedras que eram uniformes, tinham uns certos declives. Então fizemos um novo piso de cimento, né? De cimento comum mesmo, em argamassa, que foi recomendado pelo próprio IFAM. As portas estavam sendo estavam sendo feitas, né? As portas e janelas, né? Para você ter uma ideia, a questão das esquadrias foi gasto aqui em todas as portas mais de R$16 mil. Todas as portas e janelas estavam danificadas, não tinham mais de forma alguma, devido ao tempo e o vandalismo. Então, enquanto nós estávamos revitalizando a parte interna, as portas estavam sendo feitas e iam colocando gradativamente de acordo com a revitalização, né? E após a reforma da parte interna, também estavam dando sequência à parte externa, né? A parte externa estava muito danificada. Eu acredito que da década de 60 até esse período de 2016, nunca foi dada uma reforma adequada a esse prédio, né? Pelos padrões de exigência, né? Então, a rede ferroviária nunca se preocupou com esse tipo de coisa, não. Era só manter o básico mesmo, mas na realidade nós temos uma estrutura física muito boa desse prédio. Prédio que em 2025 vai fazer 100 anos, mas a gente não encontra em parte alguma nenhuma rachadura, né? Então significa dizer que os engenheiros daquela época, né, os construtores, fizeram mesmo firme uma estrutura realmente digna de durar mais aí 500 anos para frente ou mais, né? Surgiu a necessidade também de colocarmos 2 portões de ferro ali no hall de entrada, porque o vandalismo ali era muito criterioso, a questão do vandalismo ali. Eles entravam dentro do prédio, né? Mesmo em reformas, e faziam todo tipo de vandalismo. Então resolvemos desenhar a esquadria desses 2 portões, né? E começamos também a fazer uma campanha também desses 2 portões que foram doados, né? Acho que os 2 foi R$3 mil e poucos na época. Foi desenhado a esquadria dos portões, enviado para o IFAM. O IFAM acatou o pedido, né? E então o Severino Guerra, com sua estrutura, né, de serralheiro que fez o modelo desses portões e foi inserido aí. Em relação aos portões, que eles são portões de correr, né? Você vê, não é uma tecnologia nova, já existia antigamente, né, em 1925. Né? Então, até as roldanas, elas tiveram que vir do Rio Grande do Sul, né? Para você ter ideia, porque tudo era para seguir o mesmo padrão da época, né? Então, a gente teve o trabalho assim, dos marceneiros, né? Tanto da marcenaria de Sebastião, também da marcenaria de Assis e também do mestre, né, em metalúrgica, que é Severino Guerra. Então foram esses os nossos colaboradores, né, que ficaram nessa parte aí de ferragem e de madeira. Então o piso de ladrilho hidráulico foi mantido, a calçada também, que é toda feita de pedra, foi mantida, né? Algumas telhas francesas, né? A gente infelizmente não conseguiu manter toda a parte da cobertura que fica de frente à linha de ferro, porque a maior parte das telhas francesas estavam deterioradas, então ficou apenas uma parte que foi mantida, né? Vale destacar que todo o telhado ele foi lavado, escovado, né? E foi pintado e foi reposto, né? Então teve todo esse processo, né, que demorou,
né, mas nós estávamos seguindo todos os trâmites, né, elencados pelos órgãos de fiscalização do patrimônio histórico. Então, na parte interna ainda, damos sequência à questão do piso, também a parte hidráulica e elétrica que não tinha, né, foi feito os novos banheiros aí, porque os banheiros que a rede ferroviária tinha antigamente eram muito precários, né, não ia se adaptar ao novo formato aqui de estrutura, né, que a gente pretendíamos. Então foi feito 2 banheiros, né, um cadeirante e um normal, né, próximo à sala de eventos, ao auditório aqui onde nós estamos, para poder dar o acesso mais fácil e rápido às pessoas que aqui vinham para o entretenimento. E então, depois disso, depois de hidráulica e elétrica, foi feito também a questão de pinturas, né, uma pintura simples. Zé do Sinfuspo, né? E eu e José, né, nós subimos lá em cima e a gente foi fazer isso utilizando cano PVC e secador, né, para tirar os moldes antigos e fazer do mesmo jeito. Inclusive o ano, né, que tem lá no frontispiece, que é 1925, não tinha mais, né, por lado do poente, que havia se deteriorado, né? E aí a gente foi fazer também essa numeração 1925 e foi toda reconstruída essa parte para o lado do poente, né? Inclusive também eu tenho que destacar aqui os globos, né, que tem ao redor, na parte superior do prédio. Os globos, né, nós só tínhamos 3 ou eram 4 globos, os outros, né, não existiam mais. Então nosso amigo Marcelo de Bela de Aristide, lá do Olho d'Água, né, um artista também, ele fez os globos e fez a doação para o prédio, né, e hoje nós temos todos os globos, né, fixados na parte superior do prédio. Também o nome São João do Rio do Peixe, que foi aplicado através, né, de alvenaria pelo artista plástico Gerismar, né. Nós temos o nome São João tanto do lado norte como do lado sul, né. Quando o Poder Público Municipal viu que a equipe estava mesmo se desenvolvendo com ideias, não com renovação, ela chegou junto mesmo, né? O Poder Público Municipal, através do prefeito Ayrton Pires. Como eu disse no início, a primeira equipe que chegou aqui foi da prefeitura, foi a equipe de Lolô, foi um baluarte mesmo aqui. Tudo que a gente levava para uma demanda que era para ser executado por Lolô, ele cumpriu aqui. Vamos aí destacar outra parte bem interessante, né? A gente sabe que os pedreiros precisavam, né, de lanche, né, eles precisavam se alimentar para trabalhar, né? E a gente fez uma equipe de pessoas, né, de mulheres que se disponibilizaram a todo dia trazer o lanche dos pedreiros, né? E aí eu tenho que citar, né, Branca de Simplício, né, Nega, agente de saúde, Cidinha, professora, né, e também a Gina, né, e Enedinho, que já partiram. Eles contribuíram muito, todos os dias, né, eles traziam o lanche para os pedreiros, eles ficavam muito felizes, né, porque todo dia não faltava o lanche deles aqui para eles trabalharem. Falar comigo que eu pudesse assim, coordenar, dar o lanche para os trabalhadores, certo? E a gente tinha horário, era 3 horas, eu e algumas vizinhas, uma dava, eu vou levar a minha merenda na segunda, o outro na terça, quarta, quinta e sexta. E a gente já de imediato, já tínhamos conversado com o gestor aí, né, de fazer isso, né, porque o prédio ia necessitar de uma serventia para a comunidade. Não adiantava restaurar um prédio e fechar, né? O prédio tinha que funcionar, tinha que ter vida, né? A campanha se chamou Salve a Estação, mas não era salvar por salvar, era salvar para dar uma utilidade à construção, né? Então, nós sentamos e pensamos, delimitamos as áreas do prédio, né, de acordo com o tamanho, né, e decidimos, né, um lado vai funcionar o memorial, né, que é tipo um museu pequeno, mas que vai fazer com que as pessoas, ao chegarem, né, tenham uma noção da história, um certo entendimento da história do município. E aí sentamos com o gestor e ele patrocinou, né,
né, todas as placas, né, que trazem as imagens, né, que a gente fez tipo uma linha do tempo da história do município, trazendo as construções, né, que existem ainda, que existiram, desde a matriz, as praças, a coluna da hora, o brejo das freiras, pilões, cemitério, correios, enfim, nós contamos a história do município através de fotografias, e quem vier no Memorial São Joanense vai poder ver isso, né? E depois o Instituto realizou uma campanha para montar um museu. Então o museu ainda está no período bem inicial, nós temos algumas peças, mas quem chegar vai ver nos expositores um pouco também da história do município através das peças que estão nos expositores. Muitos desafios, né? Medo, como eu disse, porque você acompanhar uma estrutura dessa sem recurso, né? Só pedindo, né? Surgiu muito medo, né? A esperança às vezes ia e vinha ao mesmo tempo, né? Não foi fácil, porque foi uma responsabilidade muito grande para poucas pessoas, um grupo de 15 pessoas, né? Praticamente assim, quem acompanhou toda a obra necessária foi eu, o professor Ulisses, né? Que estávamos aqui, foi aberta uma conta, né? Esses recursos iam sendo depositados nessa conta, né? Outros entregavam pessoalmente em nossas mãos, nas mãos da equipe. Forma, né, solene, de forma grandiosa, foi realizada a inauguração no dia 28 de setembro de 2019. E aí vale destacar que não somente a estação foi inaugurada nesse dia, né, mas também a Praça Padre Sá, né, em homenagem a um filho ilustre da terra, a praça que fica localizada em frente à estação, né, foi uma planta que foi desenhada de forma gratuita, projetada pelo nosso amigo Milzinho, e o prefeito atendeu o nosso pleito e fez essa praça, e também fez toda essa parte, esse pátio externo, onde hoje funciona como local de exposição, como o zumba, a dança de zumba. Também Ayrton, ele fez aquela parte lateral, depois fez as quadras, né? Então, eu acredito que a estação foi assim o carro-chefe de toda a transformação no entorno. Sempre foi um sonho, quando eu já como candidato, dentro do meu programa de governo, que a gente pudesse ter um olhar voltado para o patrimônio histórico de São João do Rio do Peixe, que é um patrimônio secular e trazido na época por Padre Sá, que desenvolveu uma boa política em São João do Rio do Peixe, e só não a estação, mas o patrimônio histórico como todo que nós temos tombado em São João do Rio do Peixe, e o professor Ulisses encabeçava aí uma equipe dos filhos ausentes, com nossos conterrâneos, para que a gente pudesse dar até um programa Salva a Estação. E eu fui convocado, na época que já era um desejo e as dificuldades muito grandes, mas misturava a vontade de fazer como aquilo que estava dentro do meu programa de governo, e eu fiz essa participação. Então, eu acredito que uma obra de um século está aqui hoje arrodeada de praça, hoje é um ponto turístico, entendeu? Hoje aqui em São João do Rio do Peixe nós temos aqui hoje a Biblioteca Rosilda Cartacho, nós temos a Secretaria de Cultura, que vem desenvolvendo um grande trabalho em São João do Rio do Peixe, com o governo atual, com a Secretaria de Educação e todas as secretarias, um conjunto que tem feito muito por São João do Rio do Peixe. Então foi incluído dentro do meu projeto e agradeço a Deus, na época a gente ter abraçado, e hoje nós temos essa bela estação aqui, rodeado com essas praças, e a gente precisa de levar isso só não ao conhecimento da Paraíba, mas eu digo do Brasil, isso é muito importante para a gente. É um sentimento de alegria, deixa a gente não orgulhoso, mas se envaidece, né? Porque nós vemos hoje a juventude, hoje aqui na biblioteca, participando aqui dos eventos, aqui em São João do Rio do Peixe. Eu digo a você que me sinto muito feliz, não realizado porque temos que fazer muito ainda para o São João do Rio do Peixe. É uma cidade que merece essa preservação do patrimônio histórico
e admiro o professor Ulisses, todos e muitos que defendem. E eu digo a você, eu criança vim muitas vezes para aqui esperar o trem, e vi o trem sair, era no tempo do Asa Branca ainda. E eu digo a você, me sinto feliz porque vinha da roça e achar que no momento de 100 anos que vai completar agora, entendeu? Eu ter participado dessa obra, essa obra tão linda, tão importante. Então fico emocionado até com vontade de chorar, correr as lágrimas. O turismo religioso que você vê aqui, que a gente também fizemos esses investimentos dessas praças, que é redor como a Praça de São Francisco, que nós recebemos muitos turísticos religiosos de São João do Rio do Peixe, e aqueles que contribuíram, nossos filhos ausentes, fica aqui nosso agradecimento, porque isso não foi uma obra licitada. Eu sei da minha contribuição, até dinheiro do meu salário, eu acredito que na hora certa eu cheguei a botar para cá. Mas eu digo a você que é felicidade, eu não tenho palavras para dizer da minha alegria, da minha satisfação, e a gente sente, a gente vê e a gente sente nos São Joanenses, nas pessoas que contribuíram e aqueles que hoje participam, da alegria de ver a estação tão linda como a gente se encontra hoje aqui. Ficou muito belo isso aqui, aproveitado todas essas áreas, isso é um patrimônio da União e na época a gente conseguiu passar isso para o município, nessas áreas que aqui estão ao redor, em torno da estação, mas eu digo a você, se a gente não pensarmos em preservar a nossa história, nós não escrevemos elas com letras maiúsculas. Na época, né, foi a pedido do presidente da Câmara, e aí, como a biblioteca era ao lado da Câmara, e a Câmara tinha um espaço bem restrito, vamos dizer, e a biblioteca também era um espaço que não atendia, era um espaço pequeno. Aí, isso foi o quê? Teve uma conversa, que na época também eu estava como secretária, não é isso? E aí o prefeito, juntamente com o presidente da Câmara nesse tempo, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos levar, né, a Biblioteca Municipal, a professora Rosilda Cartacho, que é a biblioteca, leva esse nome, não é isso? Para esse espaço. E graças a Deus que deu certo, trazer as nossas estantes, bastante livros, essa parte aqui de computadores, né? Para a gente, é um espaço também agradável para trazer os nossos alunos, como também qualquer pessoa que faz parte da comunidade, né? Para vir até aqui, porque também se torna um espaço cultural, um espaço de lazer, para a questão da leitura, para a questão até de usar a internet, Wi-Fi, e também vir ter aqueles encontros, né? De conversa, de troca de ideias, de leitura, que tudo isso também se torna cultura. O recado que eu deixaria para a população é justamente frequente mais aqui, né? Que aqui é um encontro de amigos, de estudante. Então, como pessoa, como professora que sou, né, Maria Oliveira, pode contar comigo, porque eu amo isso aqui. Isso aqui diz muito para quem mora em São João do Rio do Peixe e que viu o anterior e hoje esse espaço Estação das Artes. A estação ferroviária hoje é um prédio revitalizado, um patrimônio histórico-cultural. Se tornou um centro de atividades comunitárias, que está em pleno funcionamento, com diversas atividades culturais. Aqui dentro do espaço cultural funciona o Memorial São Joanense, que trabalha com aulas de informática, reuniões, encontros e projetos. Temos também a Biblioteca Municipal Professora Rosilda Cartacho, que está funcionando manhã e tarde, atendendo os alunos da rede municipal, estadual e privada. E também é bastante visitada pela comunidade. Aqui, no Espaço Cultural Estação das Artes, também está instalada a sede da Secretaria Municipal de Cultura, onde estamos, né, trabalhando, elaborando e desenvolvendo os projetos culturais citados, que vem beneficiando toda a comunidade sanjonense. O nosso sentimento é de gratidão em ver nossa cidade se desenvolvendo e assim as pessoas já estão assim caíram já na real em relação a atividades físicas, né?
E assim, à tardinha, quando você chega aqui nesse espaço, no espaço cultural, você fica assim, na praça de eventos, você fica assim encantada com vários tipos de atividade, né? Nós temos aqui na praça de eventos, aqui no espaço cultural. Então, assim, é muito gratificante para a gente ver que o nosso município está crescendo, está se evoluindo a cada dia. E logo nesse processo de transição que acontece, e é de forma normativa, nas associações, já tendo um contato com o Ulisses e também com todo esse trabalho aqui de restauro da Estação das Artes, foi aonde o Ulisses me convidou, né, para fazer parte desse trabalho, dessa luta. E aí hoje o Instituto Estação das Artes, né, o Instituto funciona aqui na Estação das Artes. E hoje, em parceria com a Secretaria de Educação do nosso município, na pessoa de Maria Oliveira, nós oferecemos aqui no Instituto, aqui na Estação das Artes, nós oferecemos cursos básicos de informática. A Secretaria de Educação, né, juntamente com o Instituto, ela fornece, né, profissionais para poder atender de melhor forma aos alunos da rede municipal que fazem parte, que são assistidos pelo Instituto e, obviamente, aqui onde funciona a Estação das Artes. E para nós é desafiador, né, sempre, quando nós falamos de um público que é a juventude, né, é sempre um desafio lutar com a juventude, porque requer sempre novas formas dinâmicas, né, de levar, né, o conhecimento. Então, para nós, a nossa missão do Instituto não é simplesmente gerar o restauro de um prédio, mas, por detrás de tudo isso, existe o resgate de vidas. A gente sente aquela alegria de ver esse espaço aqui totalmente diferenciado, né? E servindo de cartão postal para o nosso município, onde já fizemos vários vídeos, é espalhado aí por todo o canto, né? Ficou maravilhoso isso aqui. E o espaço aqui da estação, principalmente que ele está servindo, já serviu aqui a igreja, já fizemos vários encontros aqui, né, de pastoral. E serve também para a Secretaria de Educação, de Saúde do município, que faz encontro aqui, e funcionando a nossa biblioteca, né, que estava totalmente esquecida e hoje ela é lembrada também, né? Isso aí não deixa de a gente esquecer isso. É um recado que eu deixo, que nunca deixe morrer aquilo que foi plantado. Sempre tem que estar regando, para colher bons frutos. Isso aqui, se ela continuar desse jeito, sendo cuidada também agora pelo município, que abraçou e que também mantém isso aqui, não resta dúvida que vai servir para futuras gerações, netos, bisnetos. E eu tenho o maior prazer de divulgar sempre isso aí, né? Que aqui é um local que existe muitas histórias de amor, de paixões. Eles já eram casados. Aí ela foi uma viagem, né, para Fortaleza para fazer um exame de vista. Ela tinha problema de catarata. E ela disse que não esperava que ele viesse esperar ela, né? E ela, quando chegou, que desceu, aí viu ele, aí na pedra da estação. Aí que ela desceu bem depressa e ela disse que achava que nunca ia chegar aqui, que o trem devagar e tal. Aí quando chegou que encontrou ele, aí foi aquele abraço, aquele amor. E ela disse que passou muito tempo sentada na pedra da estação, conversando com ele, esperando que o carro viesse, a rural viesse pegar eles para levar para o sítio. E ela disse que foi muito emocionante. Aí sempre ela dizia: minha filha, ainda passa trem na estação, vá olhar, lá é muito lindo, aquele lugar é maravilhoso, onde tem encontro de amor. Ela sempre falava isso. Eu sinto que demos a nossa parcela de contribuição para as futuras gerações, né? Não sei como é que vai ser isso. A história vai perpetuar isso, né? Vai mostrar quem foi as pessoas que idealizou isso, né? Quem foi as pessoas que contribuíram.
Está ali uma placa de reconhecimento, né, da equipe, né, que conseguiu, do nada, né, trazer uma perspectiva importante para uma sociedade que vivia no marasmo. Então a campanha Salve a Estação aconteceu, conseguimos salvar a estação, né? E como a gente já salvou, o que a gente vai fazer agora? Fazer que a estação ela tenha vida. Então o que era Salve a Estação hoje é Viva a Estação, né? Inclusive o próprio grupo de WhatsApp, as pessoas que participam desde o começo da campanha, que ainda estão lá, né? Hoje o nome é Viva a Estação, porque a nossa luta hoje é para manter vivo esse espaço, né? Um espaço aberto ao público, onde as pessoas visitem, onde as pessoas se sintam participantes, né? Desse lugar, dessa história, e foi por isso que nós conseguimos salvar o prédio, porque as pessoas tinham um sentimento de pertencimento, né? Tinham uma identidade com esse local, né? E um sentimento que fez com que as pessoas elas abraçassem a causa e nos ajudassem a tornar realidade esse sonho de salvar a estação ferroviária de São João do Rio do Peixe. E hoje a nossa luta é para manter esse espaço, né? Um espaço vivo e um espaço onde todas as pessoas se sintam participantes. Eu desci dessa estação. Meu pai antigamente era andarino, porque naquele tempo era fazendeiro, ia para as fazendas, né? Trabalhar em fazenda. E meu pai, uma vez, eu desci aqui, eu me lembro, eu tinha 5, 6 anos, eu me lembro até hoje. A gente desceu porque o trem não parou ali na viração. Ele vinha e passou direto, e pai, acho que esqueceu, né? Vinha um monte de meninos dormindo, meus irmãos. E eu me lembro que eu desci nessa estação, né? Essa estação, cara, é tudo para o povo de São João do Rio do Peixe, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o verão de seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Por esse sertão afora, eu verante ia tocando.